Olá! As configurações familiares estão em transformação. Aquele velho modelo tradicional, pai, mãe e filhos, está cada vez mais dividindo espaço com novas formas de família. É comum vermos famílias chefiadas só por mulheres ou só por homens, por casais homossexuais ou até mesmo por casais que optam por não terem filhos. Novas configurações familiares é o tema do programa Opinião de hoje. E para falarmos sobre novas configurações familiares, o programa Opinião de hoje recebe aqui duas feras nas ciências humanas. A doutora Ana Paula Félix de Souza, ela que é advogada e presidente da Comissão de Direito da Família e Sucessões da OAB Goiás. Muito obrigada pela sua presença aqui, Ana Paula. Obrigada pelo convite, Luciana, é um prazer. A gente vai discutir muito, que vai esclarecer muita coisa para a gente. Tomara. E também não podia faltar, né, a deputada Isaura Lemos, do PCdoB, ela que é a titular da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa aqui da Assembleia. Muito obrigada, deputada. Eu que agradeço, é sempre importante estar falando à população. Bom, e é um tema importante, né? As duas são especialistas aqui no assunto. A deputada, no dia a dia dela, encontra com muitos, né, casais estáveis, casais homossexuais, né, que já driblaram aí muito preconceito, né, muita batalha judicial. O que a senhora achou desse tema? Eu acho importante porque tudo que é novidade, né, para a sociedade, e não porque não existia, né? Acho que sempre existiu outras formações de família, mas hoje existe uma necessidade da própria sociedade deixar essa hipocrisia de lado e reconhecer, né, que existem várias configurações familiares e que elas precisam ter os direitos, como as outras famílias, e também haver uma tolerância com essa diversidade, né, de configurações, porque nós não podemos impor nada aos seres humanos, né? Os seres humanos, eles vivem e devem viver para serem felizes. Claro. Então, da forma como eles encontrarem o parceiro, a parceira, né, os vários tipos de família que hoje estão configurados e, às vezes, circunstâncias. Uhum. Tem famílias que o avô e a avó são pais. Sim. Né? Uhum. E nem por isso aquela criança ou aquele neto não deve ter os seus direitos reconhecidos e aquela configuração familiar também não deve ter toda a assistência do Estado. Bom, a deputada falou, Ana Paula, dessa questão, né, dessa forma tradicional aí, do diferente, né, ser respeitado, né? Eu acho que a grande missão, a grande mensagem disso tudo é essa tolerância ao diferente. Né? Exato. A deputada foi direta ao ponto. Quando nós falamos de lei, especialmente do direito de família, que é essa parte do direito civil que regula as relações familiares, o ponto é afeto, Luciana. Esse é o ponto principal, esse deve ser o ponto principal, não é, deputada? Com certeza. E em matéria social, porque a princípio parece-nos que o direito vem antes do social, não é? Vem antes da sociedade, não é assim. A sociedade vem primeiro, ela opta pelas formações familiares que quer, a partir de um certo momento, constituir. E a lei vem atrás regulando essas situações. A lei vem para atender a sociedade. Vem para atender a sociedade, não é o inverso. Isso é muito importante. E essas transformações, nós estávamos até falando antes de gravarmos, que elas são tão rápidas. Nós citamos aí o exemplo, né? Família chefiada só por homens, só por mulheres, ou por casais homossexuais, casais que se divorciam, né, e começam outra estrutura, são tão rápidas que a legislação ela não consegue acompanhar. Não, né? Não consegue. Sempre foi assim. Historicamente, o social andou mais rápido, os fatos são mais ágeis, não é, deputada? Exatamente. E a lei, muitas vezes, não consegue tão atempadamente. Mas tudo respaldado na justiça, né? Sim, Tem todos os direitos. Há um fato interessante no direito brasileiro, se me permite, Luciana, que é facilmente perceptível quando a gente se dedica ao direito de família, deputada. O legislativo sempre andou aquém do judiciário nessa área.
Então, normalmente, o fato social ocorre, é levado ao conhecimento do judiciário por alguma circunstância, o judiciário inova, julgando, porque é preciso, mesmo com lei ou não, o juiz precisa julgar, isso é uma determinação da nossa lei, de que ele, com lei ou não, ele deve julgar o caso, com base em princípios, em analogia, nos costumes. Então, o judiciário, dessa forma, julga aquilo que lhe é apresentado e cria o que nós chamamos de jurisprudência, que são entendimentos costumeiros dos tribunais do país. Então, aquela regulação, ela se fortalece por meio do judiciário e muitas vezes até antes do legislativo. E o nosso país aqui, deputada, dá show, é exemplo nessa questão de relacionamentos, né, homossexuais e, no caso, respaldados pela justiça, né, reconhecidos. A senhora acha que isso é questão cultural? O Supremo já reconheceu, né, a união estável em casais homoafetivos, né, mas o que nós temos que entender é que a informação científica também, ela vem, muitas vezes, respaldar, né, essas relações, porque muitos ainda duvidam, mas ele é homossexual porque ele quer, porque, né, e aí duvidam de que pode geneticamente ter ali uma diferença, né, na própria configuração daquele novo ser, né, ele já vir com uma genética modificada. Nós temos visto também transexuais, né? Hoje está sendo muito falado. Nós temos visto que a informação científica, ela vem, às vezes até um pouco atrás, né, do que existe na realidade. Porque quantos falam assim, mas homossexualidade é doença, né? Isso aí não pode, tem que haver a cura, né? Até tem religiões aí, congresso que está levantando essa questão de cura gay e tudo mais, como se fosse uma doença. Então, essas situações fazem com que outros tipos de relacionamento existem e que tem que ser agasalhado na sociedade, né? E não repudiado, porque eles existem, é fato, né? Então, eles têm que haver uma acolha dessa liberdade do outro e da outra, né? E o que nós vemos muitas vezes é a discriminação, a violência, como a homofobia, né? Mas, voltando às relações familiares, então, esses novos relacionamentos, eles vão sendo necessário o direito, né? Daqueles novas configurações familiares. E a gente vê que a base é o afeto, como diz a doutora, né? Porque muitas famílias onde isso não é levado em conta, também nós vemos tragédias. Claro, por exemplo, aquele caso do menino Bernardo, né? Às vezes, aquele caso do Sul, onde o menino foi assassinado pela madrasta, né? Com, às vezes, até vamos dizer assim... Foi pelo padrasto. A tolerância do pai. A tolerância do pai, que era médico e tudo mais. Mas o que acontece naquele caso? Não havia afeto. Né? Talvez o correto, numa situação em que a criança vai ter que mudar ali, a mãe faleceu, não tem... avaliar com quem que ele ficaria melhor, qual a família que ali, né, ali que a mãe não está mais presente, qual a melhor família para aquela criança, né? Então isso tem que haver uma proteção maior, né? Porque é uma criança que depende do direito familiar, vamos dizer assim, né? Então, eu penso que nós vemos as várias configurações e essas configurações, elas têm que ter como base o afeto, né? E o direito respaldando aquela nova configuração. Nós vemos casais, por exemplo, homoafetivos, né, que têm tido muito sucesso naquela nova formação, na educação das crianças que eles ou optam fazer ali uma reprodução assistida, né, ou optam por
adoção. Então, também. Esses casais têm sido muito bem-sucedidos e muitas vezes não aceitos, mas a sociedade já começa a entender, né, pelo resultado da educação daquela criança, que é possível, sim, um casal homoafetivo dar uma boa educação e dar um afeto que aquela criança precisa. E os coleguinhas da sala entendem muito bem, gente. Entende. Criança não tem preconceito, né? Não tem discriminação. Vem de fora. Bom, a deputada levantou essa questão dos recasamentos, né? Porque a gente está falando em novas configurações familiares, não é só de uniões afetivas, tem também os recasamentos. A mãe casa com outro parceiro, às vezes ele não adapta ao enteado, né? Acontecem as tragédias. Então, eu ia perguntar para a doutora Ana Paula se esses recasamentos, essas famílias monoparentais, né? O nome complicado, se elas têm ligações com a facilidade do divórcio, só que a senhora vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. Pois não. O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O programa Opinião volta com o tema Novas Configurações Familiares. Estamos recebendo aqui a doutora Ana Paula Félix de Souza, ela que é advogada e presidente da Comissão de Direito da Família e Sucessões da OAB Goiás, e a deputada Isaura Lemos, titular da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa aqui da Assembleia Legislativa. No primeiro bloco, fizemos um panorama, né, dessa questão, dessas novas formas de família que estão no Brasil, estão no mundo inteiro, mas no Brasil está à frente na questão de aceitação pela legislação e pelo judiciário. Pela sociedade, ainda não, isso aí é uma outra questão, mas eu perguntei à doutora Ana Paula se a questão do o divórcio em 2007 foi facilitado, né? Porque até então era muito difícil divorciar. Se essa questão da facilitação do divórcio, ela tem a ver com essas novas uniões? Nós temos historicamente, pensando desde as ordenações até aqui, uma legislação que corre de forma conservadora, Luciana. Veja que a lei do divórcio, o divórcio veio para o Brasil pela primeira vez em 77. Então está fazendo 40 anos esse ano. Isso, pensando em ordenações, em Código de 1916, é muito tempo de uma sociedade presa a um casamento indissolúvel.
não é? Só curiosidade, até 77 não havia divórcio? Não havia divórcio. Você só dissolvia o casamento, de forma que pudesse se casar de novo, se tornasse viúvo ou viúva. Gente, é um absurdo, né? Você ficar enfadada, ficar casado para sempre. E pior que isso, Luciana, até 1988, com a Constituição vigorante, só o casamento formava família. Nenhuma outra forma de união estabelecia família. A primeira vez que foi citada a união estável em lei foi na Constituição em 88. Então, imagine que até 88, as uniões de fato, quando as pessoas queriam informalmente viverem juntas, eram ilícitas. O amigar, né? Não era família, era o amigar, era o concubinato. Os filhos dessas uniões não tinham direitos iguais aos do casamento. Então, a gente percebe no direito de família um conservadorismo muito grande na legislação. Um caminhar lento, o que se vê até hoje, considerando, deputada, que até hoje não temos legislativamente a aprovação do casamento homoafetivo. Nós temos a aprovação pelo STF, que culminou numa resolução do Conselho Nacional de Justiça que determinou aos cartórios que façam casamentos homoafetivos. Mas lei federal não temos. Ou seja, ainda não é um direito. Ainda a resistência, né? E a partir daí, Luciana, especificamente quanto à sua pergunta, é importante para nós por que determinar e conversar sobre as formações familiares? Porque eu preciso saber o que é família no Brasil para saber se todos os benefícios e leis destinados à família eu posso aplicar ou não àquele grupo. Claro. Então, socialmente hoje, embora a Constituição diga que só existam 3 tipos de família, que é o casamento, a união estável e a monoparental, não é. Nós temos, e a deputada falou no início, culturalmente é comum a família só de irmãos, porque os pais já faleceram, é uma família que nós chamamos de anaparental. Nós temos as famílias mosaico, que nós chamamos assim porque são homem e mulher que já passaram por outras uniões, trazem filhos, se unem e têm mais filhos. Então, formam pequenos núcleos unidos, né? Daí o nome mosaico. Nós temos famílias... Grande família, né? Isso, que é muito comum hoje. Nós temos famílias que são avós cuidando dos seus netos, porque os pais foram embora para outro país, né? Enfim. Então, e, aliás, como tem esse tipo aqui, não né? No Brasil? No nosso país, isso é muito comum. Às vezes a menina teve filho muito cedo, não confiou aos pais, né? Não assume. Nós temos hoje a figura do filho socioafetivo, que é muito comum no país, que é aquele filho de criação, que não é formalmente adotado, mas é criado junto com os seus. Claro. Então, nós temos sim outras formações familiares que precisam ser reconhecidas. Eu acredito que o divórcio sim tenha contribuído, Luciana, porque foi o que permitiu a dissolução da primeira união para que novas uniões se formem. Não é? Mas se nós nos moldarmos exclusivamente na lei, nós só teremos 3 tipos de família. A de um casal de homem e mulher casados, porque o casamento homossexual não está na Constituição, previsto, né? E nem em lei federal alguma. A união estável também ainda prevista como homem e mulher, só não mais porque o STF liberou a realização. E a família monoparental, é importante que as pessoas entendam, é um pai cuidando de todos os filhos ou uma mãe cuidando de todos os filhos. Mais né? comum, o que também né? é muito comum entre nós. Que quase 40% isso, de famílias não contam com a figura do pai. E para finalizar, Luciana, eu queria dizer um ponto que eu considero muito importante, deputada, que é a questão religiosa no nosso país. É difícil para nós discutir essa questão, porque nós encontramos a resistência religiosa, né? E não se trata de uma aprovação ou discussão desse ponto. Cada um de nós tem aí o seu credo e as suas convicções religiosas. Mas eu acho importantíssimo que nós distingamos isso, a religião e aquilo que nós admitimos para a nossa vida espiritual, com a ciência. Exatamente. A ciência está aí, no caso, o direito, para regular o fato social. Nós não podemos nos ater às questões religiosas, que é o que normalmente empaca
à legislação mais atual. E interfere muito, né, nas inclusive, decisões. a lei, né, que permite o casamento homoafetivo está sendo barrado, né, na Câmara Federal, há vários anos, por esses lobbies bancadas religiosos, né, é. e que infelizmente isso só vem a manter um problema, né, para as famílias. Grave para o legislativo, porque deixa essas famílias à margem, não é, à margem da regulação. Muito sofrimento, né? Você vê o caso da cantora Cássia Eller, né? Claro. Só depois, né, que ela conseguiu, só que depois que ela morreu, aconteceu o patrimônio que ela construiu, né? Foi disputado com a família dela. E a companheira. E a companheira, né? Que só teve uma assistência porque metade do patrimônio ficou para o filho. Claro. Né? Senão ela ficaria à margem de qualquer possibilidade de ter assistência devido ao patrimônio ter essa disputa legal. Né? Então, muita gente aproveita. A gente vê o tanto comum, que isso gera frequente, sofrimento, né? Bom, a deputada citou sobre o filho, né, da cantora Cássia Eller, que no final teve o direito, a parceira dela também. Então, é muito comum os casais homoafetivos adotarem. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Programa Goiás na Frente. O que será feito nas cidades do interior? Todos os prefeitos já foram ouvidos? O programa Goiás na Frente foi construído com base no diálogo. Todos os 246 prefeitos do estado foram recebidos, independente de partidos, e apresentaram as demandas de suas cidades. O resultado já pode ser visto. As obras estão começando em todas as regiões do estado. No total, serão aplicados 500 milhões de reais em convênios municipais, que já estão em processo de aprovação. Os investimentos do programa Goiás na Frente foram definidos em comum acordo, com foco no que cada cidade precisa. Uma forma inovadora de gestão, onde se ouve e se faz em conjunto, respeitando a realidade de cada município. Os recursos estão disponíveis para os prefeitos de todas as cidades. Goiás, inovação que cuida das pessoas. O programa Opinião volta com o tema Novas Configurações Familiares. Eu queria saber da doutora Ana Paula como que a sociedade ela está preparada, como é que está sendo a aceitação com relação a esses tabus, porque tem tabu, né? Tem preconceito. Tem. Eu não me coloco fora, né? No momento em que eu faço essa análise, é claro que eu me incluo. Nós formamos uma sociedade bem conservadora, não é, deputada? Eu entendo assim, claro que diferenciada por regiões do país, não é? Nós temos regiões mais liberais, em contrapartida nós temos regiões mais rígidas em princípios e valores do que o nosso estado. Então, tudo de forma muito heterogênea, mas ainda considero a sociedade brasileira conservadora quanto ao aspecto família. E isso não adianta, Luciana. Sabe? É um caminho sem volta. O ser humano mesmo, está aí com suas complexidades, sobretudo no campo afetivo. Isso não refreará um movimento social de mudança de comportamento, de mudança, consequentemente, de ideal de formação de família. Nós teremos todos que nos habituar e com respeito e tolerância às diferenças,
as mudanças que advirão e não se conformarão a isso. Eu estava dizendo agora há pouco, no intervalo, nós hoje já chegamos ao trato da família poliafetiva. Essas famílias, elas já existem, salvo engano, em 5, de maneira formal, estabelecidas por escritura pública, entre 2 homens e uma mulher, 3 homens, ou 2 mulheres e um homem. Essas famílias já são registradas no país, já existem registradas, mas não continuam sendo porque o CNJ proibiu. Pois é, mas aí nesse caso dessa família, como é que chama? Poliafetiva. Poliafetiva, até complicado. Para mim era poligamia. Pois né? É porque, muito boa essa intervenção, direitos, é porque a poligamia ela é ligada só ao casamento. De fato, casamento só entre 2 pessoas. Já a união estável, ela abriu essa brecha, ela permitiu que se formasse por mais de 2 pessoas, segundo interpretações conceituais. Então, nós tivemos 5 registros, deputada, desse tipo de família no país, e o CNJ se alertou e proibiu novos registros. Mas eu te pergunto, o fato do CNJ ter proibido a escritura pública vai impedir que esses grupos se formem? Não vai. E uma vez se formando, faltando um, morrendo um, ou eles resolvendo se separar, quem regulará os direitos? Isso que eu ia perguntar. De que forma serão regulados, né? A herança ali, Isso chegará ao judiciário e ele terá que Pois é, eu fico pensando, com 2 já dá problema. Imagina. Mas com certeza já é um prenúncio que pode existir essas mais formações que das isso poderá famílias. advir. Agora, o que eu acho importante nesse momento é ver uma grande parte dessas famílias homoafetivas existiam assim muito discriminados, sem querer aparecer. Isso, dentro do armário. Dentro do armário, as famílias rejeitando colocar isso a público, muitos se auto-rejeitando, se auto-flagelando. Então, quer dizer, hoje já a sociedade está dando um passo para reconhecer essas famílias e, do ponto de vista científico, entender. Porque eu acho que é um passo importantíssimo, é entender que existe, que você não está livre de ter uma situação familiar em que se apresenta uma pessoa com genética diferenciada e que tenha realmente a homossexualidade. Claro. Então, claro que a gente conversa muito, e eu converso com o segmento LGBT e vejo o sofrimento que é. O sofrimento para buscar um trabalho, o sofrimento para ser aceito na família, né? Então é muito difícil. E na medida que a ciência vai avançar, frequentar bares, bares, né? E tal. E eles falam, não, mas isso pode estimular as crianças. Então, a gente tem ouvido muito da área científica que não é assim. A criança, ela nasce definida sexualmente, Claro que se ela tiver uma educação que não leve em conta a sexualidade que ela nasceu, é claro que pode realmente dar um problema. Mas, normalmente, os que acontece é que nasce geneticamente definido. Então, o que é importante é a gente compreender que essas famílias novas, elas têm sentimentos, elas têm direitos, necessidades que precisam a sociedade dar resposta, claro. Tanto na área do direito como na área do próprio poder público também, da assistência dos vários serviços públicos, das várias políticas públicas. Então, existe, como a doutora Ana Paula falou, existe essas famílias, não tem como desconhecê-las e não tem como não acolhê-las. Claro. Então, acho que isso que é importante a sociedade entender hoje e fazer com que a legislação acompanhe, e que informações sejam dadas, porque muita é ignorância também.
Claro. Né? A deputada tocou nessa questão da legislação e perguntar, senhora, como que a lei assegura e protege essas pessoas que sofrem preconceito, essas famílias que sofrem preconceito? Ao mesmo tempo, o Estado, ainda que não na intensidade que nós gostaríamos, mas vem também tomando as suas medidas, a OAB, as instituições, as ONGs, né, voltadas para esse tema, a OAB no campo da fiscalização do setor social e outras instituições, é claro que vem se ocupando de dar segurança a essas famílias, mas ainda é muito insuficiente. Esse sofrimento vivenciado por certos grupos, por certas pessoas, é percebido facilmente quando fazemos, né, quando promovemos encontros e estudos relacionados à área, sobretudo aos trans, ao homossexual, né, a essa parcela da população LGBT. A gente percebe ainda a dificuldade, o constrangimento, né, a violência excessiva que eles ainda sofrem. Violência verbal, né, também. Verbal. Não é só física. E assim, Luciana, não sei se seria o ideal mesmo, tudo separado. Não é assim, isso para o LGBT, tudo separado. Como assim separado? O importante é que haja o acolhimento. Ah, claro. Não é? Eu não gosto tanto do separado, da delegacia específica, ainda que precise, da cota específica. Eu não gosto muito, eu gosto da inversão disso, do acolhimento, de a sociedade... Somos seres humanos, né? Entender que precisa respeitar, ainda que não aprecie. Mas é complicado. Se capacitar, né? Infelizmente, a capacitação dos agentes públicos em todas as áreas, na área de saúde, na área de segurança, na educação, né? Teve muita discussão aqui sobre a questão de gênero, tirar a palavra gênero do Plano Nacional da Educação. Inserir na educação também foi um bafafá danado, que isso né? aí é uma total ignorância, que de fato o agente público, tanto professor como profissional da saúde, da segurança pública, ele tem que entender cientificamente a situação para ele poder dar resposta. Infelizmente não existe essa capacitação, mas isso já é um outro tema que tem que ser tratado. Acho que o grande exercício, né, assim, disso tudo é a tolerância mútua, né, que a gente tem que desenvolver com isso e passar para os nossos filhos, né, porque, igual a deputada falou, as nossas crianças, né, os nossos filhos, netos ainda não têm, mas assim, eles aceitam muito mais do que a gente, do que meus pais, né, do que nossos avós, o diferente. E é importantíssimo nós passarmos a eles, né, o respeito a essas diferenças. Infelizmente, a gente está chegando no finalzinho, então eu vou passar aqui para cada uma de nossas convidadas aqui as considerações finais e, antes de mais nada, agradecer, né, a participação da doutora Ana Paula Félix de Souza, advogada e presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Goiás, que se dispôs a vir aqui, abrir um espaço na agenda, né, a gente agradece muito aqui. Foi um alto esclarecimento sobre essa nova configuração familiar, muita novidade, eu não sabia da família mosaico, da polifamília, né, deputada? Tanta palavra nova, e a gente fica feliz que a justiça, né, a área de direito tem aceitado, né, e estudado esse assunto. Verdade, eu que agradeço, Luciana, muito obrigada. Eu acho que toda e qualquer oportunidade de esclarecimento à população sobre as normas que nos regem é muito importante, sobretudo no direito de família, que nos influencia tanto, é um direito delicado, pessoal, que dói na alma, não é? Então é importante que as pessoas estejam atentas à evolução e às mudanças. E a mensagem que eu quero deixar é de que nós todos não deixemos partir para esse campo do desconhecimento e da violência. Não é? Decidimos em casa o que queremos para os nossos filhos, educamos esses filhos como acharmos por bem, mas isso não pode passar de casa para fora. O diferente é preciso ser respeitado e aceito. Claro.
Muito bem. Muito bom. E agradecer também a participação da deputada Isaura Lemos, sempre nesses assuntos polêmicos, assim, a gente, não sei porquê, a gente lembra dela, ela fala numa facilidade, né, talvez pela experiência em lidar com o ser humano há muitos anos, né, deputada? Muito obrigada. A deputada é titular da Comissão de Direitos Humanos, né, também, Cidadania e Legislação Participativa. Eu queria parabenizar a doutora Ana Paula, vejo que a OAB está muito bem, né, no direito da família, de fato é preciso de informação à sociedade. Parabenizar a TV Assembleia por trazer esse tema, que é um tema ainda, né, que não está muito em debate, embora a gente vê muito essa desinformação sobre esse tema, mas eu acho que o que eu gostaria de falar para quem está nos vendo é a questão do amor. Né? Se perceber que naquela família nova, que você às vezes até rejeita, né, mas que tem amor, que tem respeito, que tem atenção para com aqueles que adotaram ou para aqueles que geraram. Então, procurar aceitar como uma criança aceita. Claro. Porque a criança, ela tem essa coisa, né, da novidade e do não preconceito, da não discriminação. Então, a gente tem que se mirar mais... É a pureza do pensamento, né? Tem que se mirar mais nas crianças, né? As crianças, elas tem essa coisa bonita que às vezes vai se perdendo com o tempo, né? Do respeito, do amor, do carinho para com todos. Claro. Muito obrigada pela participação das duas. Obrigada também a você que nos acompanhou, que está em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso sinal digital 61.2. Até mais.